Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like que o caso de hoje é aquele de Serrambi. A Tarsila e a Maria Eduarda eram duas meninas de 16 anos que se conheceram por acaso em um shopping. Elas se tornaram boas amigas, apesar de dizerem que elas tinham personalidades bem diferentes. A Maria Eduarda ela era uma menina mais emotiva e ela era mais quieta. Já a Tarsila era bem mais comunicativa e extrovertida. Os pais das duas meninas, eles davam bastante liberdade para elas. Elas eram consideradas bem independentes e também bastante responsáveis. E é dito que os pais eles sempre sabiam onde elas estavam e com quem elas estavam. As meninas elas pertenciam à família de classe média alta de Recife. E os fatos eles ocorreram no feriado do 1º de maio de 2003, quando a Maria Eduarda e a Tarsila elas foram a um show e lá eles encontraram um amigo da Maria Eduarda chamado Tiago. O Tiago ele teria convidado as meninas para passar ali o restante do feriado na casa de praia da família dele, que ficava em Serrambi. E a família do Tiago também era uma família que tinha ótimas condições financeiras. As meninas então aceitaram e elas foram para lá junto com alguns outros jovens. E quando elas chegaram lá, já estava tendo uma festa no local, ou seja, já tinham outras pessoas lá na casa. E durante a festa chegou um dos vizinhos do Tiago chamado Raimundo e ele convidou o Tiago e os amigos dele para fazer um passeio na lancha dele. Então o Tiago teria aceitado e no dia seguinte eles fizeram um passeio de lancha. Eu encontrei algumas fontes que diziam que o Tiago e a namorada dele não teriam ido, teriam ficado na casa, porém a Tarsila e a Maria Eduarda foram junto com outros jovens. Bom, então o passeio teria ocorrido no dia 3, num sábado. Então eles vão de lancha até Maracaípe. E a pessoa que estava conduzindo a lancha, ela informou que tinham que estar todos ali para a saída da lancha às 16h30 por conta da maré. Os jovens então eles se instalaram num quiosque que tinha ali na praia e logo as meninas deixaram alguns pertences ali, inclusive as suas sandálias, e saíram para dar uma caminhada na areia da praia. E elas saíram caminhando em direção a Porto de Galinhas. E durante essa caminhada, elas teriam encontrado alguns conhecidos pelo caminho e, inclusive, um deles tirou uma foto das meninas. E é dito em alguns lugares que essa foto ela foi tirada próximo às 4h30 da tarde, ou seja, as meninas já estariam atrasadas para pegar a lancha de volta para Serrambi. Então, quando elas chegaram em Porto de Galinhas, elas teriam pedido carona para algumas pessoas para poder voltar para pegar os pertences delas e pegar a lancha de volta para Serrambi. Porém, quando elas chegaram no local, a lancha já tinha partido. Elas então procuraram um ex-namorado da Tarsila, chamado João, que morava em Maracaípe. Elas então chegam na casa do João e elas pedem para ele levar elas até Serrambi, porém ele diz que não pode levá-las, mas ele oferece o telefone celular para que elas liguem para o Tiago. O Tiago então atende a ligação e diz que não tem como ir buscá-las naquele momento, mas diz para elas irem até Porto de Galinhas e diz que elas poderiam ficar na casa de uma amiga dele chamada Nayana, que ele e os outros jovens mais tarde iam a um bar em Porto de Galinhas, então eles buscariam elas. Elas então voltam para Porto de Galinhas e até onde se sabe elas não foram até a casa da Nayana. O que para mim aqui já parece um pouco estranho é o fato de que elas teriam voltado até o local onde sairia a lancha, ou seja, ali próximo ao quiosque, e elas não pegaram os pertences delas, elas seguiram sem os sapatos, e elas, ou seja, elas foram até a casa do João sem os sapatos, elas voltaram até Porto de Galinhas sem os sapatos. Para mim isso parece um pouco improvável. Bom, o fato é que elas voltam para Porto de Galinhas e chegando lá, elas fazem 2 ligações de um telefone público.
Uma das ligações é para o Tiago e a outra ligação é para um outro jovem que estava lá na casa do Tiago, chamado Rômulo. O Rômulo, porém, ele não atende, porque ele disse que, como se tratava de um número estranho, ele não atendeu. Provavelmente também podia ser uma chamada a cobrar. Já o Tiago, ele atende e a Eduarda diz que ele tem que ir lá buscar ela, senão elas teriam que pegar carona. E o Tiago teria dito que essa não era uma boa ideia, mas que ele veria o que ele podia fazer. Então, mais tarde, o Tiago e os amigos eles vão até Porto de Galinhas, porém eles não encontram as meninas. Eles então imaginam que elas estivessem na casa da Nayana e então voltam para Serrambi. Novamente, isso para mim não faz o menor sentido, porque se ele tinha combinado das meninas ficarem na casa da Nayana, por que ele nem sequer passou lá para verificar se elas estavam lá para ir buscar elas? Ou então mesmo ter feito uma ligação para a Nayana para saber se as meninas estavam lá. Já na tarde de domingo, a irmã do Tiago acorda ele, dizendo que a mãe da Maria Eduarda teria ligado e ela queria falar com a filha, mas a irmã do Tiago disse que ela tinha dado uma saída com a Tarsila. Então a mãe pediu para a menina passar um recado para a Tarsila, dizendo que naquele dia mais tarde, como era o aniversário do pai dela, ia ser comemorado o aniversário do pai dela, então para ela não se atrasar. Então nisso, os jovens teriam ido mais uma vez até Porto de Galinhas procurar pelas meninas, porém não as encontraram novamente. Eles então fazem a denúncia de desaparecimento das meninas e os pais são informados. O pai da Tarsila, o José Vieira de Melo Neto, ele vai junto com um amigo dele, que era agente da polícia aposentado, até Maracaípe e eles conversam com o garçom do quiosque onde estavam os objetos das meninas, inclusive as sandálias. Ele e esse amigo então começam uma espécie ali de investigação paralela à procura das meninas. E no dia 13 de maio, eles vão de moto até um canavial ali da região, onde eles acabam encontrando 2 corpos. E um dos corpos estava com shorts baixado até a altura dos joelhos. E ele disse posteriormente que os corpos já eram basicamente só esqueletos, mas que ele conseguiu reconhecer a pulseira que a filha dele estava usando. A polícia é chamada e vai até o local. Posteriormente, é confirmado que os corpos eram de Tarsila e Maria Eduarda. E no local juntou diversos curiosos e a polícia não teve muito cuidado em fazer o isolamento. Com isso, as pessoas circularam por ali. Inclusive, os carros da polícia passaram ali diversas vezes, podendo apagar possíveis marcas de pneu que estivessem no local. E os corpos eles já estavam num estado de decomposição bem avançado e eles estavam sem o couro cabeludo e sem as unhas. Porém, eles não tinham uma decomposição de forma uniforme. Algumas partes já estavam só os ossos, enquanto algumas partes ainda tinha a pele. Por exemplo, uma das pernas foi encontrada praticamente inteira. No local foram encontrados um papel de embalagem de chocolate, uma lâmina e alguns fios de nylon. E depois das análises ficou comprovado que haviam utilizado algum tipo de ácido nos corpos, por isso eles estavam naquele estado avançado de decomposição. Bom, as investigações elas mostravam que as meninas elas teriam ido até Porto de Galinhas e lá elas teriam feito as ligações do telefone público. Porém, depois, por alguma razão, elas teriam voltado, elas teriam andado no sentido de Serrambi. Um conhecido das meninas, chamado Ariano, ele viu as meninas andando na estrada no sentido de Serrambi por volta de 18h30 e já estava escuro. Então ele parou e ofereceu uma carona para as meninas. Ele estava acompanhado da sua namorada e do seu filho. As meninas aceitaram. Ele então levou elas até o centro de Porto de Galinhas, que ele considerava que era um lugar mais seguro para deixar as meninas, porque ele não tinha como levar elas até Serrambi. Ele disse que então deixou elas ali num ponto de ônibus para que elas pegassem um ônibus de volta e perguntou se elas tinham dinheiro para as passagens. Mas elas disseram que não precisava porque elas iam ficar na casa de uma amiga delas que morava ali em Porto de Galinhas. Que de novo não faz muito sentido porque elas já tinham ido de Porto de Galinhas até o quiosque, aí depois elas tinham voltado para Porto de Galinhas. Então agora elas estavam caminhando de volta no mesmo sentido anterior para Serrambi, quando pegaram a carona para voltar para Porto de Galinhas. Quem seria essa amiga? Será que seria a Nayana? Uma testemunha teria visto as meninas pouco depois das 6h30.
Essa testemunha ela estava no ponto de ônibus e ela viu as meninas entrando numa padaria local e elas teriam comprado um maço de cigarros. Depois ela viu as meninas entrando num outro estabelecimento, que era um local ali que vendia água, e elas provavelmente teriam pedido para utilizar o banheiro, porém o banheiro ficava na parte externa do estabelecimento. Depois disso, ela viu as duas meninas fazendo sinal para diversos carros, pedindo carona. Então teria parado uma Kombi, que seria ali uma espécie de transporte. Porém, o condutor disse que ele não ia para Serrambi. Então parou uma segunda Kombi, que segundo a descrição da testemunha, era uma Kombi velha, enferrujada, que tinha um para-choque verde e que tinha uma espécie de papéis brancos colados nos vidros da janela, ou seja, o vidro estava tapado, não dava para ver para dentro da parte de trás da Kombi. E a Kombi ela tinha um detalhe de listras na porta. E ela disse que havia um motorista e um cobrador que tinha um bigode. Então dava a entender que essa Kombi era tipo um transporte, tipo uma lotação. E ela disse que as duas meninas entraram no banco da frente e ficaram sentadas entre o motorista e o cobrador. E ela também mencionou que não haviam outros passageiros. E depois disso, um retrato falado foi feito com as características dadas pela testemunha. E logo se chegou ao nome de dois suspeitos, Valfrido da Silva e Marcelo de Lira. O Marcelo e o Valfrido eram irmãos e o Marcelo tinha uma Kombi que batia com a descrição que a testemunha deu. E a Kombi ela foi encontrada numa cidade a cerca de 3 horas de distância de Porto de Galinhas, chamada Cachoeirinha. E foi encontrada numa mecânica e, segundo o proprietário dessa mecânica, a Kombi estava lá para ser pintada. E na Kombi a polícia encontrou fios de nylon, uma lâmina e papel de embalagem de chocolate. Os dois homens eles acabaram sendo detidos e a testemunha os reconheceu. Os dois homens eles alegaram inocência e eles disseram que nem sequer haviam trabalhado naquele dia e que a Kombi estava emprestada a uma terceira pessoa. Porém, o local onde haviam sido encontrados os corpos era caminho para a casa de um dos homens. E a namorada de um deles tinha ganhado de presente um óculos do namorado que era bem similar ao que a Tarsila estava usando no dia do desaparecimento. E esse óculos ele não foi encontrado junto com o corpo e nem nos pertences dela. E era bastante estranho que mesmo com os vidros tapados da Kombi, a testemunha tivesse certeza que não tinham outros passageiros na Kombi. Então foi feita uma perícia para verificar se da parada de ônibus onde a testemunha estava era possível ver tudo o que ela disse ter visto, e ficou concluído que não era possível enxergar tudo aquilo do local onde ela estava. Eis que surge então uma outra testemunha que diz que viu as meninas entrando lá no local que vendia água, onde elas supostamente teriam pedido para ir ao banheiro. Depois a testemunha diz que viu elas entrando numa Kombi branca que tinha os vidros tapados. Os dois homens foram então indiciados, porém o Ministério Público entendeu que não havia provas o suficiente, então devolveu o inquérito para a polícia. Mais tarde a investigação passou para a Polícia Federal. Os dois homens disseram que eles foram torturados para confessar o crime, porém mesmo assim eles nunca confessaram. Em setembro de 2010, os dois homens eles foram julgados, eles foram a júri popular, onde foram considerados inocentes. E algumas coisas estranhas aconteceram nesse caso, como por exemplo, foi encontrado alguns fios de cabelo que eram bastante parecidos com os da Maria Eduarda na Kombi, porém nunca foi feito um exame de DNA para verificar se eram da Maria Eduarda. E muitas pessoas, principalmente lá da região, acreditavam na inocência dos dois homens, inclusive parentes das vítimas. E a principal teoria era de que provavelmente uma das meninas teria perdido a vida por conta de uma overdose. Elas teriam conseguido voltar para a casa do Thiago em Serrambi e lá uma delas teria perdido a vida por causa da overdose e então teriam tirado a vida da outra para silenciá-la. Uma vizinha do Thiago, ela disse que naquela madrugada do desaparecimento, ela ouviu alguns gritos e na sequência ouviu uns tiros. E ela teria ligado para a polícia para informar, porém ninguém foi lá no local verificar. E o pai de um dos jovens que estava na casa era o delegado que conduziu as investigações desse caso.
E não foi possível dizer qual foi a causa da morte das meninas. Porém, a Maria Eduarda havia levado 2 tiros e ficou constatado que esses tiros foram dados depois dela já ter perdido a vida. E foi feito um exame toxicológico para verificar se as meninas haviam consumido alguma substância, porém o resultado foi inconclusivo. E o ácido que foi utilizado no corpo das meninas, ele era um produto bastante caro, então muita gente levantou essa questão que se os 2 motoristas de Kombi teriam condições de ter comprado aquele produto. Outro fato muito suspeito que aconteceu foi que a polícia ela teria nomeado um delegado para fazer a investigação de um duplo homicídio. Isso logo que as meninas foram dadas como desaparecidas. Ou seja, ainda não tinha encontrado os corpos das meninas, então como é que a polícia sabia que se tratava de um duplo homicídio? Também é muito estranho que o pai da Tarsila, junto com o amigo, tenham ido procurar por elas no canavial, porque a princípio elas não teriam passado por ali, então é meio estranho eles terem ido até lá procurar naquele local. E a casa do Tiago, a casa da família do Tiago, ela foi periciada somente 6 meses depois. E até hoje não se sabe ao certo os detalhes do que aconteceu com as meninas. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se ainda não se inscreveu, se inscreva e até o próximo vídeo.